ser humano gosta de ser mais do que aquilo que na verdade ele é. Todo ser humano ele acha que ele é o bambambam da balachita. Todo ser humano acha que ele é poderoso em si mesmo, que todas as coisas dependem dele. E quando isto, na verdade, nós lançamos para a nossa própria história, nós percebemos que há alguns aspectos que precisam ser colocados. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz uma frase que é importantíssima a ser considerada. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo teve uma visão muito interessante a respeito das coisas grandiosas de Deus. As coisas grandiosas de Deus não estavam na grandiosidade daquilo que ele poderia entender e poderia viver. Veja o que ele diz nesta mesma carta, nesse mesmo capítulo, no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando de si mesmo. E Paulo está dizendo, eu não consegui entender ainda o que é que efetivamente aconteceu, mas eu fui até o terceiro céu. O primeiro é esse aqui que nós temos, né, as nuvens, o segundo é até onde é o infinito, mas o terceiro são as maravilhas que estão escondidas em Deus. Foram coisas grandiosas e incríveis que Paulo viu. Veja o que ele diz nos versículos 3 e 4. E sei que o tal homem, se no corpo fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. E para que não houvesse de qualquer forma um engrandecimento pessoal dele por essa experiência e por essas revelações que Deus trouxe a ele, no versículo 7 ele vai dizer assim: e para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância de tantas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Ora, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele poderia, por ter visto todas aquelas coisas indescritíveis, ele poderia se achar melhor do que qualquer outro. Mas Deus colocou nele alguma coisa que nós não temos especificamente o que acontece, mas Paulo pediu a Deus para tirar isto dele e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Isto para quê? Para que ele não se transformasse num outro Satanás que achou que saberia até mais do que Deus ou seria igual a Deus, para que ele sempre se lembrasse que ele era alguém dependente de Deus. No versículo 8 ele vai dizer: por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E percebemos que a resposta de Deus foi não. Esta também é uma resposta de Deus. Paulo orou, pediu, e Deus disse não. Esta é uma resposta que muitas vezes Deus também nos dá e que nós, na verdade, não gostamos de pensar em que Deus possa responder. Porque nós pensamos, se pedirdes,
tudo que pedirdes, Deus fará. Deus fará se estiver diante da sua glória, se for para a sua glória. Senão ele não vai dar. E no versículo 9, ele completa dizendo: e ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu sou nada, eu sou fraco. É Cristo em mim que é significativo. É Cristo em mim que deve ser considerado. Por isso, as nossas fraquezas, elas nos levam a Cristo. E aquilo que nós achamos que somos mais do que aquilo que Deus pretende para nós, deve acalmar, deve diminuir, para que Ele, Cristo, apareça.